Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Indo em viagem, entrou numa aldeia e uma mulher chamada Marta recebeu-o em sua casa. Esta tinha uma irmã chamada Maria, que, sentada aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, afatigava-se muito na contínua lida da casa. Aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã, que tenha deixado só com o serviço da casa? Dize-lhe, pois, que me ajude. E o Senhor respondeu-lhe: Marta, Marta, tu afadigas-te e andas inquieta com muitas coisas. Entretanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que lhe não seja tirada. Palavra da salvação. Comentário Lucas 10, de 38 a 42, Santo Agostinho. Mas o Senhor, que veio para o que era seu, e os seus não o receberam, João 1, foi recebido como hóspede. Segue-se, afinal, que uma mulher chamada Marta recebeu-o em sua casa. Como soem ser recebidos os estrangeiros, e, no entanto, é uma escrava quem recebe o seu Senhor, uma doente quem recebe o seu Salvador, uma criatura quem recebe o seu Criador. Mas para que não digas, ó bem-aventurados os que mereceram receber Cristo em sua própria casa, não te aflijas, pois o Senhor disse: tudo o que fizesses a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizesses. Mateus 25, 40. Tomando a forma de escravo, quis, sob essa forma, ser alimentado pelos seus escravos, por vontade de lhes conceder essa honra, e não por necessidade da sua condição. Tinha, é verdade, a carne, sobre a qual sentia fome e sede, mas no deserto, no momento em que sentiu fome, os anjos vieram lhe servir. Mateus 4. Logo, se quis aqui ser alimentado, é ele que prestou uma graça a quem o alimentava. Marta, portanto, ocupava-se dispondo e preparando tudo a fim de servir o Senhor. Já Maria, sua irmã, preferiu ser por ele alimentada. Daí que siga. Esta tinha uma irmã chamada Maria, que, sentada aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Quanto mais se humilhava sentado aos pés do Senhor, tanto mais fruto colhia das palavras dele. As águas, com efeito, confluem na baixeza do vale, descendo das alturas das colinas. Marta fazia bem em servir à necessidade e à vontade corpórea do Senhor, como se o fizesse a um mortal. Este, porém, que estava revestido da carne mortal, no princípio era o Verbo, isto é o que Maria ouvia, e o Verbo se fez carne, isto é, ao que Marta servia. Esta se afadigava, aquela repousava. Porém, Marta, sobrecarregada ao seu trabalho e do seu serviço, interpela o Senhor e queixa-se da sua irmã, pois segue: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado só com o serviço da casa? Maria, com efeito, estava absorta na doçura da palavra do Senhor. Marta preparava um banquete para aquele cujo banquete Maria já desfrutava. Ora, naquele momento em que Maria ouvia tão docemente a dulcíssima palavra de Jesus e recebia em seu coração absorto o seu alimento, ao ser interpelado o Senhor por sua irmã, que medo ela não terá sentido que da boca do Senhor saíssem essas palavras: levanta e ajuda a tua irmã? Estava, afinal, retida por uma espantosa doçura, uma doçura da mente, muito superior a qualquer doçura do estômago. Mas preferiu aceitar a acusação de ociosa
e confiou no arbítrio do juiz a sua causa, não despendendo nenhum esforço em sua própria defesa. Temia que, caso tentasse preparar uma resposta, sua atenção às palavras do Senhor acabasse afrouxando. Respondeu então o Senhor, a quem a palavra não oferecia dificuldade nenhuma, porque era ele mesmo a palavra. Daí segue. E o Senhor respondeu-lhe: Marta, Marta, tu afadigas-te e andas inquieta com muitas coisas. A repetição do nome é sinal de amor, ou talvez um modo de fazê-la ouvir mais atentamente. Chamada 2 vezes, Marta ouve: andas inquieta com muitas coisas. Isto é, ocupas-te com muitas coisas. Com efeito, o homem, quando serve, quer atender a todas as necessidades da sua visita, mas nem sempre consegue. Busca-se o que falta, prepara-se o que se tem à mão, e a alma se distende em várias direções. Pois, se Marta sozinha desse conta de tudo, não pediria o auxílio da irmã. Inquieta-se com muitas coisas, com coisas diversas, porque são coisas carnais, são coisas temporais. Uma só, porém, está à frente de muitas. Com efeito, não é de muitas coisas que veio uma só, mas de uma só que vieram muitas. Daí que siga. Entretanto, uma só coisa é necessária. Maria quis ocupar-se de uma só coisa, em conformidade com as palavras do Salmo. Mas para mim é bom estar junto de Deus. Salmo 72, 28. Uma só coisa são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a esta coisa única não chegamos a menos que tenhamos um só coração. Atos 4. Como? Deveremos pensar que foi repreendido o serviço de Marta, que se ocupara com os afazeres da hospitalidade, que se alegrava de receber tamanho hóspede? Se isto é verdade, cessem os homens de servir aos necessitados. Dediquem todo o seu tempo à palavra. Seja a ciência da salvação uma única ocupação. Não se preocupem mais se há um estrangeiro na aldeia, se alguém necessita de pão. Deixem de lado as sobras de misericórdia. Apliquem toda a sua atenção à ciência. O Senhor, logo, não repreendeu a obra de Marta, mas distinguiu uma ocupação da outra. Segue a final. Maria escolheu a melhor parte, que lhe não será tirada. Tu não escolhestes uma parte má, mas ela escolheu uma parte melhor. Melhor por quê? Porque não lhe será tirada. Ao passo que a ti será um dia tirado o fardo da necessidade. Com efeito, não encontrarás, quando vieres à pátria, um estrangeiro com quem praticar a hospitalidade. Mas te será tirado por teu bem, para que recebas o que é melhor. Teu trabalho te será tirado para que recebas o descanso. Tu navegas, ela já está no porto, porque é eterna a doçura da verdade. Nesta vida a doçura vai crescendo, naquela chega à perfeição e nunca será tirada. Em sentido místico, Marta, recebendo o Senhor em sua casa, representa a igreja, que agora recebe o Senhor em seu coração. Maria, sua irmã, que estava sentada a seus pés e lhe ouvia a palavra, representa a mesma igreja, porém num século vindouro, em que, abandonado todo o trabalho e serviço aos indigentes, desfruta apenas a sabedoria. Ao se queixar que sua irmã não a ajuda, dá com isto uma ocasião a que fale o Senhor e mostre que essa igreja se afadiga e anda inquieta com muitas coisas, quando é necessária apenas uma, a qual se chega pelos méritos do seu serviço. A Maria, porém, diz ele que escolheu a melhor parte, porque através da primeira se chega a esta, que não lhe será tirada. Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1.
De Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus por vontade de Deus, e do irmão Timóteo, aos consagrados de Colossas, fiéis irmãos em Cristo, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai. Sempre que rezamos por vós, damos graças ao Deus Pai do Senhor nosso Jesus Cristo, porque estamos a par de vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os consagrados, fruto da esperança que vos está reservada no céu, da qual ouvistes falar quando vos chegou a mensagem verdadeira da boa notícia. Ela está frutificando e crescendo em todo o mundo, assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes falar e conhecestes, de fato, o favor de Deus. Vós o aprendestes de Epáfras, meu querido companheiro de serviço, fiel ministro de Cristo a vosso serviço. Ele me pôs a par do amor que o Espírito vos inspira. Por isso, nós, desde que ficamos sabendo, não cessamos de orar por vós, pedindo que sejais cumulados do conhecimento e de sua vontade, com toda a sabedoria e inteligência espiritual, que vos comporteis como o Senhor merece, agradando-lhe em tudo, dando fruto de boas obras e crescendo no conhecimento de Deus, que vos fortaleçais inteiramente, segundo a força de sua glória, de modo que suporteis tudo com magnanimidade, que com alegria deis graças ao Pai que vos capacitou a partilhar a sorte dos consagrados no reino da luz, que vos arrancou do poder das trevas e vos transportou ao reino do seu Filho querido. Por ele obtemos o resgate, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda criatura, pois tudo foi por ele criado, no céu e na terra, o invisível e o invisível, majestades, dominações, autoridades e potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é anterior a tudo, e nele tudo tem a própria consistência. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, primogênito dos mortos, para ser o primeiro de todos. Nele Deus decidiu que residisse a plenitude, que por meio dele tudo fosse reconciliado consigo, fazendo as pazes pelo sangue da cruz entre as criaturas da terra e as do céu. Vós, outrora estáveis longe, com sentimentos hostis e ações perversas, agora, ao contrário, por meio da morte de seu corpo de carne, vos reconciliaram e apresentaram diante dele, santos, imaculados e irrepreensíveis, contanto que permaneçais alicerçados e fundados na fé, sem vos desviardes da esperança que conhecestes pela boa notícia, proclamada em toda a criação debaixo do céu. Eu, Paulo, sou ministro dela. Agora me alegro de padecer por vós, de completar, a favor de seu corpo, que é a igreja, o que falta aos sofrimentos de Cristo. Por disposição de Deus, fui nomeado ministro dela a vosso serviço, para cumprir o projeto de Deus. O segredo escondido por séculos de gerações e agora revelado aos seus consagrados, aos quais quis Deus dar a conhecer a esplêndida riqueza que significa esse segredo para os pagãos. Cristo para vós, esperança de glória. Ele é o que nós anunciamos, admoestando a cada um e ensinando com toda destreza a cada um, para apresentar cada um como cristão perfeito. Para isso, trabalho e luto, com a energia dele que age eficazmente em mim. Palavra do Senhor. Salmo 15. Senhor, quem pode hospedar-se em tua tenda? Quem habitará em teu monte santo? Quem é de conduta irrepreensível e pratica a justiça,
quem diz a verdade sinceramente e não calunia com a língua, quem não faz mal ao próximo e não difama seu vizinho, quem despreza a quem Deus reprova e honra os fiéis do Senhor, quem não se retrata daquilo que jurou, mesmo com um dano próprio, quem não empresta dinheiro com usura e não aceita suborno contra o inocente. Quem age assim nunca falhará. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 15, por Luiz Alonso. A chave está em ler Monte Sião como símbolo da nova cidade, a igreja terrestre e celeste. A carta aos Hebreus nos apresenta o tabernáculo ou a tenda de Cristo que entra de uma vez por todas no santuário celeste. Hebreus 9:11. Em 12:22 se diz: Vós vos aproximastes do Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Hilário diz que o monte é Cristo e subir ao monte é incorporar-se a ele. Livro do Gênesis, capítulo 18. O Senhor apareceu a Abraão junto ao carvalhal de Mambré, enquanto ele estava sentado à porta da tenda, porque o calor era muito forte. Ergueu os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Ao vê-los, correu da entrada da tenda ao encontro deles e, prostrando-se por terra, disse: Senhor, se alcancei teu favor, não passes pelo teu servo sem parar. Farei que tragam água para que laveis vossos pés e descanseis sob a árvore. Enquanto isso, já que passais junto ao vosso servo, trarei um pedaço de pão para que recuperes as forças antes de continuar viagem. Responderam: Certo, faze o que dizes. Abraão entrou correndo na tenda em que estava Sara e lhe disse: Depressa, 21 litros de flor de farinha, amassa-os e faze pães. Ele correu ao rebanho, escolheu um bezerro e o deu a um criado para que o preparasse logo. Pegou coalhada, leite, o bezerro que preparara e o serviu a eles, e servia-lhes sob a árvore enquanto comiam. Depois lhe perguntaram: Onde está Sara, tua mulher? Respondeu: Aí na tenda. Um deles acrescentou: Quando eu voltar a ver-te no prazo normal, Sara já terá um filho. Sara ouviu isso por trás da porta da tenda. Abraão e Sara eram anciãos de idade muito avançada, e Sara já não menstruava. Sara riu baixinho, pensando: Eu já estou seca. Será que irei sentir prazer com um marido tão velho? Mas o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu, dizendo: Como irei ter um filho com essa idade? Há algo difícil para Deus? Quando por esta época eu voltar a visitar-te, dentro do tempo costumeiro, Sara já terá um filho. Mas Sara, que estava assustada, negou: Eu não ri. Ele replicou: Não negues, tu riste. Os homens se levantaram e dirigiram o olhar para Sodoma. Abraão os acompanhou para se despedir deles. O Senhor disse: Posso esconder de Abraão o que eu vou fazer? Abraão será um povo grande e numeroso. Por meio dele serão abençoados todos os povos da terra. Eu o escolhi para que ensine seus filhos, sua casa e sucessores a se manterem no caminho do Senhor, praticando a justiça e o direito. Assim, o Senhor cumprirá tudo quanto prometeu a Abraão. Depois o Senhor disse: A denúncia contra Sodoma e Gomorra é séria e seu pecado é gravíssimo. Vou descer para averiguar se suas ações correspondem realmente à denúncia. Os homens se voltaram e se dirigiram para Sodoma, enquanto o Senhor continuava em companhia de Abraão. Então Abraão se aproximou e disse: É verdade que vais destruir o inocente com o culpado? Suponhamos que haja na cidade 50 inocentes.
tu os destruirias, em vez de perdoar o lugar por causa dos 50 inocentes que nele existem? Longe de ti fazer tal coisa, matar o inocente com o culpado, confundindo o inocente com o culpado. Longe de ti. O juiz de todo o mundo não fará justiça? O Senhor respondeu: Se eu encontrar na cidade de Sodoma 50 inocentes, perdoarei toda a cidade por causa deles. Abraão retomou: Eu me atrevi a falar a meu senhor, eu que sou pó e cinza. Suponhamos que faltem 5 inocentes para os 50. Destruirias, por causa de 5, toda a cidade? Respondeu: Não a destruirei se encontrar aí 45. Abraão insistiu: Suponhamos que se encontre 40. Respondeu: Não o farei por causa dos 40. Abraão continuou: Que meu senhor não se aborreça, se insisto. Suponhamos que se encontrem 30. Respondeu: Não o farei se encontrar aí 30. Insistiu: Eu me atrevi a falar a meu senhor. Suponhamos que se encontrem 20. Respondeu: Não a destruirei por causa dos 20. Abraão continuou: Não se aborreça, meu senhor, se eu falo mais uma vez. Suponhamos que se encontrem aí 10. Respondeu: Por causa dos 10, não a destruirei. Quando terminou de falar com Abraão, o Senhor partiu, e Abraão voltou para o seu lugar. Palavra do Senhor. Início da carta aos Magnésios, de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir, século I. Convém sermos cristãos não só de nome, mas de fato. Inácio, chamado também o Teóforo, à Igreja, santa pela graça de Deus Pai, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Nele, saúdo essa igreja que está em Magnésia, junto ao Meandro, e desejo-lhe, em Deus Pai e em Jesus Cristo, plena salvação. Tomando conhecimento de vossa religiosa caridade, perfeitamente ordenada, decidi, na exultação da fé de Jesus Cristo, vir falar convosco. Ornado com o nome mais glorioso nas cadeias que carrego, louvo as igrejas. A elas desejo a união com a carne e o Espírito de Jesus Cristo, nossa vida sem fim, e a união na fé e na caridade. Nada há de preferível a isto, sobretudo a união com Jesus e o Pai. Nele suportamos toda a violência do príncipe deste mundo. Dele escapamos e assim alcançamos a Deus. Foi-me concedido o favor de vos encontrar através de Damas, vosso bispo, digno de Deus, e dos presbíteros Basso e Apolônio, e também do meu companheiro de serviço, o diácono Zósion. Possa eu com ele conviver, porque é submisso ao bispo e com a benignidade de Deus, e aos presbíteros como a lei de Jesus Cristo. Contudo, não vos convém usar de excessiva familiaridade para com o bispo, por causa de sua idade, mas em consideração ao poder de Deus Pai, mostrar-lhe todo o respeito. Como soube, os santos presbíteros não abusam da notável juventude dele, mas, prudentes em Deus, obedecem-lhe. Ou melhor, obedecem não a ele, mas ao Pai de Jesus Cristo, o bispo de todos. Por isso, em honra daquele que nos ama, faz-se mister obedecer sem hipocrisia, pois não é a este bispo visível que alguém ilude, mas é ao invisível que tenta enganar. Tudo quanto se faz nesse sentido não se refere à carne, mas a Deus que conhece todo o oculto. Convém, então, sermos cristãos não só de nome, mas de fato. Ora, há quem tenha o nome do bispo na boca, porém, tudo faz sem ele. Esses tais não me parecem possuir consciência reta, porque não se reúnem com lealdade, segundo o preceito. Tudo terá um fim. Mas dois termos nos são propostos: a morte e a vida.
Com efeito, cada um de nós irá para o próprio lugar. À semelhança de duas moedas, uma de Deus, outra do mundo. Também cada qual tem a própria marca inscrita. Assim, os infiéis têm a marca deste mundo, enquanto que os fiéis, na caridade, têm a marca de Deus Pai por Jesus Cristo. Se nossa vontade não estiver inclinada a morrer por ele, à imitação de sua paixão, também sua vida não estará em nós.